Então, gente, hoje eu estou trazendo uns pontos de vista um pouco diferentes do meu, para não ficar só eu falando, só eu dizendo o que eu acho das coisas, como é que eu percebo. E eu estou aqui com dois colegas do magistério, Silvio Prado e Oswaldo. Oswaldo é jornalista e Oswaldo do que mesmo? Macedo. Oswaldo, que é jornalista também, e o Silvio, que é colunista, e era colunista pelo menos num semanário aqui de Taubaté, né? Isso daí a gente ainda vai discutir depois, essa história da coluna. Oswaldo, você como jornalista teve lá na Dutra, como é que foi? A questão da Dutra, primeiro, lógico, a passeata da qual você participou e todos participaram na quinta-feira passada, há 8 dias, exato, ela saiu a manifestação, depois o pessoal decide ir para a rodovia Presidente Dutra, ocupar a rodovia, como já havia ocorrido em outras regiões. A ocupação da rodovia é um ponto importante, é um ponto também nevrálgico do ponto de vista de discutir não só a questão local, mas também discute no aspecto nacional e estadual e nacional. Ela é bastante importante, mas é uma coordenação de movimentos. O que eu vi foi o seguinte: na questão da Dutra, um movimento um pouco sem coordenação. E eu acho todo movimento sem coordenação, a gente sabe como começa e não sabe nunca como termina. Lógico que no final acabou a polícia, houve uma negociação na Nova Dutra, depois eles saíram por 10 minutos, retomaram, e aí houve a desocupação da polícia usando bala de borracha e gás de efeito moral para expulsar o pessoal de lá da rodovia e desocupar, liberar a rodovia. Isso foi o que aconteceu na quinta-feira. Já recentemente, na terça-feira, a ocupação foi diferente, né? Começou perto do Chibata, um número pequeno de pessoas, e que foi pela Dutra até o trevo de Ubatuba. São José dos Campos, de outra cidade, já tinha um movimento um pouco maior. A Polícia Rodoviária Federal preventivamente parou a Dutra as duas mãos, depois ela desviou o trânsito da cidade e deu uma amenizada na situação de caos também que forma o trânsito. A Dutra ela tem formado, principalmente na região de Taubaté e em quase todo o vale, uma verdadeira avenida quando chega no horário de pico, né? O Silvio acompanha essas coisas, a gente tem acompanhado, tem formado uma verdadeira avenida. Então as manifestações, lógico, ela tem essas manifestações são plurais, tem vários movimentos que foram para a rua, é o povo na rua. E o povo na rua é uma discussão que tem N situações para se discutir. E é lógico que a gente tem que começar a discutir o município. Você está colocando, o Silvio há pouco quando eu cheguei aqui também colocava essa questão, a gente precisa discutir, colocar em pauta a questão da saúde, a questão da educação, a questão e as prioridades que tem dentro do município. E se não tiver essa prioridade, a gente nunca vai atingir o todo do país. A gente começa mudando a base. A gente não constrói uma casa pelo telhado, a gente constrói a casa pela base. E se ela tem uma base forte, ela sustenta. A democracia é assim também. Se ela for bem construída, com o povo na rua, com todas as séries de manifestações, ela vai ser importante para a sociedade. Se ela não for, se ela for com tudo que é colocado de cima para baixo, como o Silvio bem coloca a questão dos tucanos, tudo vem de cima para baixo, e a educação é um exemplo disso, então a gente tem uma série de problemas. E nada se conclui, nada termina, e tudo não tem qualidade. Pode ter o dinheiro que for, mas não tem qualidade. Porque tu precisa de uma construção de base. A sociedade se constrói pela base, não se constrói pelo teto. Oswaldo, me diga uma coisa, você teve oportunidade de conversar com o rapaz da Kombi? Tive. Que apareceu? Como é que é a história dele? Então, a história dele, eu, a Glaucia, nós passamos, eu falei para a Glaucia, olha, Glaucia, na entrevista, anota, porque a Glaucia, referindo a Glaucia do Diário Taubaté, diretor do Diário, nós conversamos não só com ele, mas também com o motorista, é uma oportunidade de conversar com as pessoas, para ver o que elas estão entendendo do movimento e, ao mesmo tempo, por que elas estão ali. E cada um, é interessante que cada um tem, às vezes, a história de cada um que vai chegar na história da sociedade, aquela história do todo. A necessidade de uma pessoa, né, ter o pai atropelado, ninguém ouve o que ele tem para dizer, ninguém investiga, toda uma situação, ele já bateu em várias portas e todos fecharam para ele. O que ele fez? Decidiu vir para ir para a rua, para mostrar que
que o povo na rua tem força, que a voz, né, se tornar mais uma voz a reclamar dessa falta de justiça. Nós estávamos no carro de som nessa quinta-feira, tinha gente do sindicato e tal, e daí apareceu a perua dele, que para mim foi uma surpresa, mas não procurei averiguar nada disso aprofundar. Agora, nessa terça-feira você teve na Dutra, não acompanhou terça-feira? Acompanhei terça-feira de novo. O Silvio não estava lá, né, Silvio? Na Dutra eu não fui, não. Fiquei na praça, no debate. Eu acompanhei novamente, eu recebi a informação, inclusive fiquei sabendo da ocupação da Dutra no Jornal Nacional. No chamado, e aí eu decidi, liguei para Glaucio e falei, vamos embora. E peguei equipamento e fui embora, fotografei, saiu. Eu estava voltando de São Paulo e fiquei parado. Aí você ficou no trânsito. Né? São José dos Campos, também com a ocupação da Dutra. Era um grupo pequeno, umas 50, 60 pessoas, que fizeram a caminhada, diferente do grupo de quinta-feira, que é um grupo maior, já com pessoas mais adultas, com mais objetivos. Esse grupo discutia exatamente a questão da PEC 37. E quando eles terminaram a caminhada, foi o momento da votação da PEC, da qual não passou. Eu até brinquei ainda com o pessoal da grupo, estava conversando com ele, o Tatu e o Bruno Pellegrini. Estava brincando com eles, falei assim, essa famosa PEC Filinto Miller, né? É que muita gente não sabe a história do Filinto Miller, tem um delegado que vai fazer toda a estrutura de segurança do Getúlio, que vai perseguir o Prestes, a Olga, todo esse pessoal, né? Muita gente não sabe dessa história, né, Silvio? A gente brincava, muita gente chama de, algumas pessoas, os historiadores principalmente, chamam de PEC Filinto Miller, justamente por essa questão. Dá todo o poder aos delegados e investiga o que quer, e muitas coisas também não iriam para lado nenhum. Eu acho ela importante do ponto de vista do Ministério Público, mais um órgão para investigar, fazer um trabalho, mas também precisa ver como deve ser. Não pode ser uma atuação como o caso do Gurgel, por exemplo, que eu acho uma atuação meio perniciosa. Ele vai para um lado, a mulher vai para o outro, tem uma série, é mais do que uma atuação, é uma série de provocações jurídicas. Eu acho que o jurídico brasileiro precisa fazer o papel dele enquanto instituição, enquanto poder. Não viver de provocações. O caso do Supremo, a gente tem que reforçar as instituições para elas terem poder de fato. E não só o poder, porque esse poder todo que o jurídico tem, que o executivo tem, que o legislativo tem, vem das ruas. Se não tiver a rua, não tem poder. E o exemplo é isso. Apressa as coisas. Agora, tudo votado com pressa. Eu acho interessante, quando a presidente colocou a questão, por exemplo, de se convocar uma Assembleia Constituinte, muita gente achou ruim, e o Congresso achou ruim. Lógico, ele perde o papel dele, vai ter um papel de pintar parede, não vai ter mais o papel fundamental dele. De pintar parede. Né? O papel dele em si de fazer leis e fiscalizar o Executivo e o Judiciário. Porque no Brasil a gente tem um problema muito sério em relação às leis, e da coordenação das leis, que é o fazer leis implica em fazer e fiscalizar. O vereador aqui, hoje eu passei, estava indo para o serviço e não vi uma caminhonete ainda, carro de assistência social do vereador tal. O vereador presta assistencialista, ele não está cumprindo com o papel dele de legislar. Nós temos que ter poderes independentes, precisa de mais independência na relação desses poderes. E aí todo mundo, inclusive o judiciário brasileiro, quer ser executivo. Você falou independência do poder. Ontem eu conversava com um professor da rede municipal que me falava o seguinte, deu muita risada. Um dos vereadores novatos em Taubaté procurou um vereador mais experiente perguntar para ele se ele podia desobedecer o prefeito, podia votar contra o prefeito. Então, você imagina, né, que alguém que tem que legislar, tem que representar o povo, tem que fiscalizar, tinha a dúvida se ele podia contrariar o prefeito. Se ele está no cabresto, imagina o voto do povo, como é que foi, né? Então, Oswaldo, eu acho que a questão da Constituinte nesse momento é o seguinte. Eu acho que o problema do Congresso, da Câmara Federal, quem quer que seja, não é nem porque vai ficar pintando parede, reflete uma postura da classe dominante. Você chama a Constituinte com o povo mobilizado, você vai ter que engolir coisas desse povo que você nunca esperava engolir em momento nenhum da história.
Então, com certeza, 88 era um momento em que a gente estava nas raízes ainda da ditadura militar, de determinados setores da extrema-direita organizado, IBAD, não sei o que mais, UDR, todas as instituições organizadas contra a gente. E o DR e tudo mais que surgiu e que tinha um peso muito grande. Hoje, então, a gente tem essas instituições, de certa forma, notadamente desmobilizadas. E isso gera um paradoxo muito grande em relação ao que está acontecendo. Você veja, o Serra na segunda-feira no Roda Viva, ele praticamente descaracterizou a Dilma tecnicamente, politicamente, que aquilo era inviável, né? Mas não é que é inviável. Claro, do ponto de vista dele é inviável mesmo. Você acha que alguém que está contente, feliz com o status quo no Brasil, tudo certinho, vai querer mudar a regra do jogo agora, com o povo mobilizado? Não vai querer nunca. Então, vão levantar 1000 empecilhos técnicos, políticos até, né? Mas a questão é não criar regras nesse momento de mobilização nacional, que aí o povo passa por cima deles mesmos, vai criar estatuto legal, que aí sim vai de fato, né, estruturar uma democracia no Brasil, coisa que a gente não tem. Nós temos uma formalidade democrática, mas não temos uma prática democrática. Para você conseguir um documento público, você tem que fazer 1000 requerimentos, esperar tantos dias, você chegar lá não está lá, entendeu? Então, até para as coisas mais simples. E eu dei o exemplo agora do hospital, isso reflete a democracia que a gente tem. Como é que pode o cidadão trabalhar 20, 30 anos, não tem casa para morar, trabalha o tempo inteiro, não tem assistência médica, a escola não tem qualidade, a polícia não se comporta como polícia, né? Não dá segurança, produz insegurança, quer dizer, então, eu acho que esse momento aqui, né? Não é à toa que começando com uma passagem de ônibus, é uma passagem mesmo, né? Agora precisa saber para onde vamos passar, para onde, né? Agora, também vamos ver e venhamos que também tem a questão que falamos no intervalo, né, entre um bloco e o outro, que é o seguinte, as soluções que ficam só no papel, né? Sim. Nós não temos também a questão do planejamento regional. Se tivesse a região metropolitana, lá em São Paulo a questão do ônibus passa pelo fato de que São Paulo está ali no meio de outros municípios que estão interligados. E nós estamos aqui na região metropolitana do Vale, que eu sempre falei, isso daí vai ser uma fantasia ou então uma desculpa para concentrar recursos em São José. E o Oswaldo estava dizendo, pois é, e aqui, quer dizer, qual é a política de transporte coletivo para a nossa região metropolitana? Até dava para ter uma política de transporte coletivo para o Vale, porque as distâncias entre as cidades não são tão grandes assim. Daqui do centro de Taubaté para o centro de São José dos Campos, de carro, conforme está a Dutra, 25 minutos. Quer dizer, ou 20 minutos. Tem gente que mora em São José dos Campos e trabalha aqui. E vice-versa. Né? Seria até de esperar, né, que quem mora numa cidade com menor população trabalhasse na de maior, mas acontece também o contrário, gente que vem estudar aqui e tal. Esse shopping novo aí, tem muita gente que pega o ônibus ali de São José, da casa deles, vai ali, trabalha e volta para casa, esse shopping novo. Né? E Tremembé também, o centro de Tremembé está na região central de Taubaté. Mas veja bem. Então, e não tem a integração de fato, quer dizer, podia ser pensado regionalmente, não é. É há muito tempo. E também não tem uma questão do seguinte, tem uma política nacional que estipule faixas de preços máximos para serem cobrados, porque nós estávamos aqui com São José dos Campos com preço maior que São Paulo capital. Sim. E as distâncias de São José dos Campos não se comparam às de São Paulo. Porque São José e Taubaté são até menores que um bairro da capital juntos. Sim, né? Está 1 milhão e pouco de habitantes, 1 milhão qualquer bairro de São Paulo tem. Então, eu vejo assim, valorizando esse momento agora, né? Muita coisa está sendo desatada, desamarrada, né? E vamos ver o que vai ser feito disso, né? Nós não podemos permitir que esse momento signifique uma caminhada na direção do retrocesso, mas do avanço.
Ou na caminhada pulmonada também, que é outra... Não, eu acho que é o seguinte... não produz nada. Não. Eu acho que é o seguinte... Produzir alguma coisa. A grande simbologia, para mim, é a seguinte. Quando o Movimento Passo Livre saiu na rua na primeira semana, todas as colocações que eles fizeram eram absurdas e ninguém ia atender. Menos de 10 dias depois, o que a gente dizia. O governador e o prefeito da maior cidade do país deram um passinho atrás e retiraram lá os 20 centavos. Qual é a simbologia da coisa? Olha, se você... É aquilo que a gente sempre fala, povo unido jamais será vencido. Se você for para a luta, né, se você se mobilizar, você vai. Então, esse dado cultural, esse dado político, está sendo inserido na cultura política do brasileiro. Porque nós falamos erradamente assim, desconhecendo a história nossa. Brasileiro não luta, quem luta é argentino. De fato, o argentino luta, peruano luta, chileno luta, brasileiro também luta. Nós esquecemos que no comecinho do ano, nas grandes obras, teve grandes mobilizações, né? 2010 para 2011, os professores fizeram greve no Brasil inteiro, né? Então, a nossa memória histórica não está fresquinha, não. Nós esquecemos muito facilmente as coisas. Então, essa luta coletiva nacional, ela é interessante, que ela vai marcar essa geração que pela primeira vez foi para a rua. Assim como tem muita gente que tem orgulho de ter sido cara pintado, ter ido na questão das diretas, então marca no ABC, essas coisas cria uma cultura, uma referência que desmente as bobagens que a classe dominante fala, que nós somos um povo frouxo, que nós gostamos de futebol, samba, mulher, de tudo mais. Não né? vai dar em nada. Mas também não vai dar em nada, mentira. Provou que uma semana de mobilização menos 20 centavos se tirou. Mas tão pouco, olha, é tão pouco materialmente falando, mas simbolicamente é muito rico. Então essa cultura está sendo criada. Agora, quando você vê uma caminhada na rua, você não imagina quantas reuniões foram feitas, quantas conversas tiveram, quantas conclusões chegou, quantas informações foram passadas, repassadas, o quanto isso enriquece. E isso que é perigoso, não é à toa que se fala que política você aprende fazendo. Então eu acho uma loucura quem fala assim, politizar esse povo, colocando na escola o SPB, Educação Moral e Cívica, não ensina política coisa nenhuma. Política você aprende fazendo. Você pode aprender teoria política em algum lugar, mas política na prática é fazendo, é no confronto, na contradição, no desafio, né? Na organização que o povo aprende a fazer, porque não tem condição financeira, então ele pega um cartaz, faz um cartaz, escreve tudo errado, mas escreveu, não tem problema, né? Então a política se aprende fazendo, e não adianta você querer. É por isso que eu acho absurdo as pessoas falarem assim, para ser vereador tem que ter diploma universitário, tem que ter curso. É claro que uma pessoa bem formada, bem preparada, ela tem tudo para ser um grande vereador, mas muitas vezes a ética dela não permite, não é isso? Então eu acho que o militante político, o representante popular, se forma nos embates do dia a dia, na fábrica, no campo, na igreja, na escola, em todo lugar. Então esse momento é um momento, mesmo que você fale assim, não deu em nada. Como que não deu em nada? Não dá para falar que não deu em nada, que já deu em alguma coisa que para mim eu acho simbolicamente muito importante. Às vezes a gente fala, né, que a população não é politizada. Eu acho um grande erro quando a gente diz isso. Lógico, há manipulação, há uma série de coisas. Inclusive a mídia manipula muito. Só que com as mídias sociais isso deu uma pulverizada, principalmente nos setores médios da sociedade. Mas é interessante que às vezes a gente encontra alguém na zona rural do Vale do Paraíba e você conversa com as pessoas, você vê que ele tem uma visão política muito mais interessante do que muita gente pode pensar. E às vezes o cara é semi-analfabeto ou analfabeto. Mas ele sabe filtrar a informação e ele sabe para onde vai as coisas. E ele pega o cotidiano dele para entender, às vezes, o processo político. E ele pega a partir da história dele. E converso sempre com essas pessoas, a gente percebe no dia a dia como isso funciona. Às vezes você acha que às vezes o cara no meio urbano, na periferia, a realidade é dura. E essa realidade ela vai lapidando ele para a política, para ele sair para a rua. Ele sai, lógico que tem N situações ao sair para a rua, mas ela vai lapidando. E quando ele sabe o porquê do sair. A emoção de sair para a rua e se manifestar e ver aquele ideal do ser cumprido. Que ele jamais
observou e teve como consciência de que aquilo seria cumprido, de que o governante faria aquilo. Aí ele começa a dar passos importantes no sentido de construir a sociedade que ele vive. De valorizar o saber, valorizar qualquer outra coisa, mas no todo. Não adianta querer valorizar. Porque a escola está ruim hoje por quê, senhor? Porque ela não atende outros anseios da sociedade. É tudo jogado de cima para baixo. Sim. Mas uma pergunta para vocês dois. E a perspectiva de uma mobilização do Estado, os professores do Estado, já que vamos falar da educação, mudar um pouco o assunto, professores do Estado e professores dos municípios, da capital e de outros municípios. Qual é a perspectiva de juntar esses movimentos todos? Ou o problema da cor partidária de prefeito e governador pode impedir a união desses movimentos? O que você acha? Olha, lógico que temos professores, inclusive no município, nos municípios menores, e você falava de região metropolitana, temos professores que estão ligados ao poder local e que dão sustentação ao governador lá em cima. Só que na hora da luta fica diferente uma situação e outra. Município, o professor do município, o professor do estado. E só que a sociedade, a educação é a mesma para todo mundo. Os repasses são os mesmos. Né? E as verbas... Então, a gente tem uma máfia danada, por exemplo, do transporte, que os municípios utilizam e que recebe dinheiro da União, recebe dinheiro do Estado para transportar aluno, e é uma máfia danada que funciona. Os secretários de educação dos municípios, a máfia da merenda e outras máfias que sustentam o quê? Sustentam determinados grupos políticos. Está aí aquela própria questão da FDE, com o Ortiz aí que está aí, que não sabe nem para que lado vai, que é uma questão bastante presente. Ah, não, nós saímos livre do processo. Mas saiu livre por quê? E esse dinheiro, esse orçamento da FDE, que é um orçamento extremamente grande, que foi manipulado, as obras da FDE, faz obra, a escola continua goteirando, coberto com a peneira, como diz o Silvio. Né? Existe uma lenda desse ano, que é o seguinte, que na capital iam sair duas passeatas de professores, uma do estado e outra do município, e que as pessoas estavam querendo juntar as passeatas. E daí parece que quem estava liderando ali na POSP não quis, porque juntar a passeata do município seria fazer greve contra o Haddad. Isso. Como é que você analisa esse episódio? Que eu não sei, eu não estava lá. É verdade. O Silvio acompanha melhor isso em São Paulo. Eu acompanho pouco essa questão em São Paulo, mas eu acredito que seja uma verdade. As posições são diferentes. São Paulo... O professor do município de São Paulo e o professor, inclusive o próprio salário é diferente também. Né? Então, lá é o seguinte, lá ao mesmo tempo que nós tínhamos a greve dos professores estaduais, tínhamos dos municipais. E é lógico, a causa é uma só. Os números reivindicatórios são diferentes, mas... Eu falei lenda, gente, para provocar. Não é lenda, não. Eu sei que é verdade. É verdade. Eu sei que aconteceu. É verdade. Então, o que aconteceu? Um setor ligado às oposições da POSP propunha que houvesse uma unificação e marcaram até uma assembleia, um encontro no final de umas passeatas, e a direção da POSP fazia tudo para que não acontecesse, até porque ela queria bater no Alckmin, não podia deixar bater no Haddad. Entendeu? Agora, nesse momento aqui, eu acho que dá para juntar os dois. Você está entendendo? Dá para juntar os dois. Não sei se... Eu acho difícil, porque as duas direções... A POSP é um sindicato da qual eu faço parte, que eu tenho orgulho de trabalhar com ele, mas é muito complicado. O setor petista dentro da POSP é muito forte, é majoritário, e eles fazem de tudo para não permitir que os governos do PT tenham arranhões. Né? Mas isso que você falou foi verdadeiro. E eu particularmente achava que se houvesse uma junção dos movimentos estadual e municipal, o avanço nosso seria muito grande. Nós colocaríamos em pauta a questão da educação verdadeiramente, mostrar que tanto o governo petista, apesar dos avanços, quanto o governo do PSDB, retrógrado mesmo, tem pontos comuns. Né? E aí, esse tira-teima, essa diferença poderia ser tirada num movimento unificado em São Paulo, mas... o setor que propunha essa unificação era minoritário, não tinha voto na Assembleia. E aí uma das razões, né,
problemas que ocorreram depois passa também por essa negativa de identificar uma coisa, os dois movimentos, fazer uma junção num só. Mas existiu, não é lenda não, é coisa verdadeira mesmo. Né? Agora, eu vejo assim, esse momento aqui, eu acho que supera tudo o que aconteceu há 30, 40 dias atrás. É possível que os professores, em Taubaté, inclusive, discutem isso, né? Eu estou falando de São Paulo e capital e São Paulo estado, mas já se discute, viu? Já se discute no grosso desse movimento uma mobilização dos professores municipais mais forte em cima do Júnior, até porque as aulas vão até o dia 15, que começou mais tarde na rede. Então, se o prefeito não cuidar melhor da questão dos professores municipais, agora ou depois ele vai ter problema, porque imagine você, eu conversei, imagine, está se propondo dispensar 400 berçaristas agora no mês de julho e recontratar outras a partir de um concurso feito nesse mês mesmo, em agosto. Quer dizer, os pais das crianças que frequentam as creches da prefeitura já estão se opondo a isso. Então, aquilo que o Oswaldo falou, os tucanos pensam muito de cima para baixo e não têm humildade de sondar, pelo menos, se há condição de colocar um projeto desse em discussão e em efetivação. Né? Eles não veem isso, eles têm outros interesses, querem aplicar a medida em função de outros interesses. E eu vi na reunião de sábado passado, no final da reunião das berçaristas, mulheres que trabalham 10, 15 anos na prefeitura, algumas saíram chorando, porque vão perder o emprego agora, não há segurança pelas mudanças que vão fazer. Né? E outras informações que eu não tenho certeza, não posso passar aqui. Mas, resumindo, a situação do prefeito Taubaté, se depender dos professores municipais, vai ficar mais feia. Se ele acha que ele tem problema, ele tem mais alguns pela frente, que os professores também estão pelo pescoço, porque o assédio, o constrangimento, a perseguição são coisas muito frequentes na escola municipal. Inclusive professor, diretor, né, de 99 escolas, apenas 12 são concursados, não para diretor, para professor. E se comporta como capataz do Júnior Ortiz, do Ortiz Júnior, dentro da rede municipal. Então ninguém aguenta mais também na rede municipal, não é só no país como todo. Na rede municipal está todo mundo. As redes municipais que entraram no lugar da rede estadual, que era uma grande, enorme. Isso. Depois da mobilização dessa semana, talvez esses movimentos aí, nós vamos ter talvez uma grande greve dia 11, né? E talvez esses movimentos tenham mais forças aí. E ainda também precisávamos fazer uma análise desse município aí, falando também um pouco da situação de São José, de Tremembé, que não são situações assim tão diferentes não na capital. Tá? O Carlinhos também tem muito ponto de identidade aqui com o Ortiz Júnior, acho que mas nós vamos deixar essa provocação para outros dias, só deixando para o final, que há muito tempo eu estou querendo falar dessa questão da PUESP, e não tem dado. E nós acho que vamos ter que encerrar por aqui. Nunca dá para esgotar tudo, né? Eu acho que hoje a gente ainda bem que não dá, né? Hoje a gente já falou demais. Sempre abre caminho, né? Obrigado, Oswaldo, que apareceu por acaso aqui. Não, ele trabalha aqui. Nada acontece por acaso. Não, o caso dele não é por acaso. Obrigado ao Silvio, que veio hoje aqui, e aí eu pude deixar um pouco mais as outras pessoas falarem, se expressar e tal. É complicado. A gente, nesse país, as pessoas têm muitas queixas, têm muitas demandas, mas nem todo mundo tem essa capacidade de articular um discurso contra esses meus dois convidados, né? E nós vamos lutar também para as pessoas poderem saber expressar melhor suas ideias, ainda que não concordem conosco, tal, mas que elas saibam colocar um pouco melhor o que elas pensam, o que elas sentem também, para dar poder às pessoas. As pessoas precisam de conhecimento, precisam de participação, de informação e de capacidade de expressão.
Então, só para encerrar minha participação, quero dizer o seguinte: tudo que você colocou, essa facilidade para expressar, nós não podemos esperar que a escola dê para o aluno. A mídia está devendo isso. Você não vai ter, você não vai criar grandes raciocínios com uma mídia tocando Michel Teló 24 horas por dia, ou então lendo horóscopo, né, como coisa prioritária na vida do brasileiro. Quando a mídia for democratizada, tiver diversidade no meio de comunicação, a gente vai ter um debate permanentemente nesse país, e aí até o vocabulário das pessoas, a disposição para falar, conversar, raciocinar, vai ser muito melhor. Então a mídia hoje, na forma como é organizada no país, a eletrônica principalmente, é um entrave para o desenvolvimento intelectual, cultural, até psicológico do brasileiro. Oswaldo, quer fazer alguma consideração final? Eu acho que, só para encerrar, e o tempo já esgotando, continuamos abertos ao debate e temos muita coisa para falar. Acho que isso é o mais importante, e com mais ideias. Eu acho que a divergência, a pluralidade de ideias, tudo isso é importante e faz parte da democracia. E quem está com um trabalho de final de semestre para entregar para os dois, por favor, entregue no prazo. Não vai ter breve. Gente, até mais e leia o Diário de Taubaté.